Olá, meus irmãos, eu estou na sala aqui de casa, estava estudando e decidi fazer uma pausa para gravar esse vídeo. Calvinismo e Natal. O que é que as doutrinas da graça têm a ver com o nascimento de Jesus? Se você ouvir algum barulho externo aí, é porque, como eu disse, eu estou na sala e logo aqui do lado está a rua. Então, às vezes você pode ouvir alguém cantarolando aí fora, alguma música tocando em algum carro, barulho do próprio carro. Ainda há pouco passou a Kombi da batata aqui gritando no alto-falante. Por isso eu liguei aqui o microfone e acredito que vai ajudar você a conseguir ouvir bem o áudio desse vídeo. Com certeza você sabe o que é o Natal, mas você sabe o que é calvinismo? Você sabe o que são as chamadas doutrinas da graça? Você sabe o sentido verdadeiro e bíblico do Natal? Se você já refletiu alguma vez sobre uma dessas três questões, dificilmente você refletiu sobre a quarta. Qual é a quarta questão? É a que se segue. O que é que tem a ver calvinismo, doutrinas da graça e Natal? Em primeiro lugar, o que é calvinismo? 1517 é o ano. Dia é 31 de outubro, quando Lutero crava na porta do castelo de Wittenberg, um dos locais mais movimentados, certamente, da cidade, 95 teses, onde ele contestava as atitudes erradas do cristianismo na sua época, do catolicismo romano. Calvino foi contemporâneo de Lutero. Quando isso acontece, Calvino tem apenas 8 anos de idade. Mas esse garoto é um verdadeiro prodígio. Com apenas 14 anos de idade, Calvino entra para a Faculdade de Paris, que era a principal instituição de ensino de toda a Europa. Ele é um jovem muito erudito, estuda teologia profundamente e com apenas 19 anos ele já obtém o seu mestrado. Logo em seguida começa a estudar direito também, além de estudar literatura clássica. Enfim, tinha um grande domínio também dos originais bíblicos, o grego e o hebraico. Calvino era também um homem de oração, um homem piedoso, extremamente comprometido com Deus, com a pregação e o ensino fiel da Escritura. De modo que ele teve uma grande relevância para a reforma protestante. Aquilo que Lutero foi para o povo de língua alemã, Calvino foi para o povo de língua francesa. Lutero tinha uma retórica mais direta, às vezes até grosseira. Já Calvino tinha um estilo de pensamento mais geométrico, mais refinado. Mas o pensamento deles, de Calvino e Lutero, com relação às doutrinas fundamentais da Bíblia, com as doutrinas essenciais, era praticamente igual. Era o mesmo pensamento. Na verdade, todos os reformadores nos pontos centrais, nos pontos principais, tinha uma visão muito parecida. Por quê? Eles viam da mesma forma a teologia, viam da mesma forma a Escritura, viam da mesma forma a interpretação da Escritura. Primeiro, porque acreditavam que a Bíblia não era de particular interpretação, ou seja, não é cada um que entende a Bíblia como quer. A Bíblia tem uma única interpretação e essa interpretação correta da Bíblia é aquela que é feita pela própria Bíblia. Eu tenho aqui alguns vídeos sobre hermenêutica, vou deixar o link para você aqui, e a regra principal da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a Escritura interpreta a Escritura. Os reformadores respeitavam a Escritura, eles não a distorciam. Então, os pontos principais, as doutrinas centrais e claras da Escritura eram interpretadas por Calvino praticamente da mesma forma que eram interpretadas por Lutero. Não era cada um interpretando da sua própria forma. Lutero interpretava de um jeito, Calvino interpretava de outro jeito. Não. Lutero interpretava a Escritura pela própria Escritura e chegava a uma conclusão ortodoxa, correta, fazia uma boa exegese do texto, uma boa interpretação da Bíblia. Calvino também interpretava a Escritura pela própria Escritura, chegava a uma conclusão ortodoxa, correta, fazia uma exegese bíblica e não pessoal. Em segundo lugar, por que a interpretação de Martinho Lutero e João Calvino com relação, por exemplo, à soteriologia, que é o ensinamento bíblico sobre salvação, por que a interpretação deles sobre soteriologia era igual? Porque além de respeitarem a Escritura,
eles também não estavam ali para criar uma nova doutrina, um novo ensino. O objetivo deles era ensinar aquilo que sempre foi ensinado ao longo da história da igreja e que agora estava sendo distorcido pela liderança da igreja da sua época. Martinho Lutero e João Calvino, por exemplo, ao ensinarem sobre soteriologia, a doutrina da salvação, não ficaram tentando inventar moda, criar roda. Eles consultaram outro grande teólogo que veio antes deles, chamado Agostinho de Hipona. Antes de Agostinho, tinham, por exemplo, os teólogos do chamado período patrístico e os teólogos patrísticos. A quem eles consultaram, já que eles não estão criando uma nova doutrina, mas a que já existia, a quem que eles consultaram? Os teólogos patrísticos consultaram os próprios apóstolos. Eles foram discípulos dos discípulos de Jesus. E os apóstolos, a quem consultaram? Primeiramente, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, coisa que não existe mais hoje, inspiração. Ninguém pode escrever mais nenhum livro na Bíblia, como também não pode tirar nenhum livro da Bíblia. Por isso os livros da Bíblia são inerrantes, porque foram inspirados pelo Espírito Santo, e se foi inspirado pelo Espírito Santo não pode ter erro. Mas além de serem inspirados pelo Espírito Santo, os apóstolos também haviam tido 3 anos e meio de escola com Jesus. Então os ensinos de Martinho Lutero e de João Calvino não eram ensinos novos, eram os ensinos antigos, não ultrapassados, mas antigos, não arcaicos, mas eternos, não voláteis, mas imutáveis. Eles não pregavam uma nova doutrina chamada doutrina reformada, doutrina calvinista, mas ao contrário, eles pregavam o retorno da antiga doutrina, aquela que sempre foi ensinada, aquela que a palavra de Deus ensina. Era um retorno ao ensino dos apóstolos, que era o ensino do próprio Jesus. Então, não era vontade de João Calvino, ele chegou a expressar isso, mas aqueles que eram seus alunos, que aprenderam a escritura através de Calvino, dos ensinos de Calvino, ou até mesmo dos livros de Calvino, dos seus escritos, passaram mais tarde a ser chamados de calvinistas. Aí aproximadamente 100 anos depois da Reforma, mais especificamente 101 anos, em 1618, um grupo de teólogos se reúne em Dort, na Holanda, para definir os pontos principais da nossa fé, do ensino bíblico sobre soteriologia. Quais são os pontos principais da Bíblia, os pontos principais da nossa fé sobre a doutrina da salvação? Por que eles fizeram essa reunião? Porque surgiu um teólogo agora, chamado Jacó Armínio, que vinha contrariando os ensinos paulinos que eram defendidos desde o período da Reforma. Ensinos paulinos defendidos com ímpeto, com vigor por Martinho Lutero, defendidos por João Calvino, defendidos por John Knox, defendidos por Zwinglio e tantos outros reformadores. Então teólogos de altíssimo nível se reúnem no chamado Sínodo de Dort e fixam 5 pontos principais acerca da doutrina da salvação para refutar, para combater o novo pensamento acerca da doutrina da salvação que estava sendo ensinado e trazido por Jacó Armínio, que antes também era reformado, era, digamos, calvinista, mas agora decidiu trazer um novo pensamento soteriológico. O Sínodo de Dort é uma resposta, então, a esse pensamento inovador de Jacó Armínio. Bem, e como então esses 5 pontos definidos no Sínodo de Dort vão ser conhecidos futuramente? Vão ser conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Eu prefiro falar as doutrinas da graça, ou ainda na linguagem do grande pregador batista, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, as vigorosas doutrinas da graça. Eu acho que eu tenho na sala aqui o símbolo dos 5 pontos, ou das doutrinas da graça. Deixa eu pegar ali rapidinho e eu já volto. É isso daqui, ó, a tulipa. E por que a tulipa é o símbolo dos 5 pontos do calvinismo? Vou colocar aí na tela para você, quadro onde você pode ver aí a palavra em inglês para tulipa, T-U-L-I-P. É um acróstico. Em cada letra temos um ponto do calvinismo. Na letra T, total depravação. Na letra U, no inglês, não é, a palavra incondicional não começa com I, começa com U.
Então, na letra U você tem eleição incondicional. Na letra L, né, limitada expiação, que traduzindo para o português, expiação limitada. Na letra I, irresistível graça, né, que no português nós dizemos graça irresistível. Na letra P, perseverança dos santos. Então, esses são os 5 pontos que foram definidos pelos teólogos no Sínodo de Dort, definindo o que é o ensino bíblico sobre salvação. A Bíblia ensina a depravação total, ensina a eleição incondicional, ensina a expiação limitada, ensina a graça irresistível e ensina a perseverança dos santos. Esse acróstico aí, tulipa, que define para nós os 5 pontos do calvinismo, e aí fica até fácil você decorar também. Até aqui ok, mas agora vem a grande questão. O que é que as doutrinas da graça têm a ver com o nascimento de Jesus? O que é que as doutrinas da graça têm a ver com o Natal? Bom, na verdade tem tudo a ver, porque esses 5 pontos mostram a soberania de Deus na salvação, ou seja, a salvação é obra de Deus. Esses 5 pontos nos mostram que a salvação é monergística e não sinergística, quer dizer, é Deus quem age, o homem apenas reage. Esses 5 pontos nos mostram que a salvação é uma graça de Deus e não uma conquista do homem. Esses 5 pontos nos mostram que a salvação não é um prêmio que nós recebemos por causa do nosso mérito, mas é um presente que nós recebemos por causa do mérito de Cristo. Nós não recebemos a salvação pelo esforço, nós recebemos a salvação pela fé. As doutrinas da graça nos mostram que a salvação não é resultado do que nós fazemos, a salvação é resultado do que Deus fez. Jonas capítulo 2, versículo 9, diz que a salvação pertence ao Senhor. A salvação não é nossa, a salvação é de Deus. É Ele quem dá, sem que nós mereçamos, por sua livre e soberana vontade. Esses 5 pontos nos mostram que a salvação é oferta da graça e não resultado das obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você pudesse fazer alguma coisa para merecer a sua salvação, você teria do que se gloriar, e Deus não seria glorificado. Mas como a salvação é uma oferta da graça, a única coisa que você pode fazer é se curvar e agradecer a Deus por tão grande dádiva. É isso que o Natal, o nascimento de Jesus, tem a ver com as doutrinas da graça. As doutrinas bíblicas da graça ensinam que é Deus quem provê a nossa salvação. E o nascimento de Jesus é a prova mais clara disso, que foi Deus quem proveu a nossa salvação. A Torre de Babel é o homem tentando prover a própria salvação. Ele quer construir uma torre cujo topo chega ao céu, mas definitivamente não é possível o homem construir um caminho da terra para o céu. O caminho da salvação é construído no sentido oposto, é construído do céu para a terra. Babel é o homem tentando ir a Deus. Natal é Deus efetivamente vindo ao homem. É Deus deixando o seu trono glorioso para ocupar uma manjedoura de cavalos. Natal e doutrinas da graça. O próprio Jesus fez essa relação em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, diz a parte A do versículo 44. Sabe como Deus nos salvou? Foi Ele quem enviou Jesus a nós. Sabe como Deus nos salvou? Foi Ele quem nos enviou a Jesus. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais alguém. E se você quer ter mais conhecimento da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui para você abaixo o link para o meu curso gratuito de Teologia Sistemática. Corre lá, se inscreve. Vou deixar também o número do meu WhatsApp, onde eu criei uma lista VIP para os alunos do curso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.